Veja se você se reconhece em alguma dessas situações. Já colocou áudio do WhatsApp em modo acelerado, mesmo podendo ouvir na velocidade normal porque não tinha nada para fazer naquele momento. Já postou foto no Instagram e apagou porque teve pouca curtida. Ou repostou algo no Instagram ou no Facebook porque a postagem original teve bastante aceitação. Já atualizou a página para ver se alguém tinha curtido ou comentado. Ou entrou no YouTube ou TikTok para ver um vídeo só e acabou perdendo a conta de quantos vídeos viu. Já ficou ansioso ao escutar o barulho de uma notificação. Ou já pegou o celular mesmo dirigindo só para ver se havia algo ali. Ou ainda, já fechou um aplicativo e abriu ele segundos depois, mesmo sabendo que não havia nenhuma novidade. Provavelmente, em alguma dessas perguntas a sua resposta foi sim. E eu poderia fazer até outras além dessa. Há inúmeros exemplos de como as redes sociais têm ganhado nossa atenção, mas a que custo? Muitas pesquisas têm revelado não apenas a nossa dependência de aplicativos, smartphones e telas, como o impacto que isso pode causar em nossa saúde. E é justamente sobre isso o 49º episódio. Mas antes da gente começar, obrigado você por sua companhia, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Caso você queira ouvir a Mosca em formato de podcast, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, beleza? Dito tudo isso, ouvidos atentos e cabeças abertas que a mosca vai decolar. Esse episódio foi motivado por uma reportagem que eu li sobre uma pesquisadora que sugere um jejum de dopamina. Eu fui atrás porque eu fiquei curioso. Anna Lembke, a pesquisadora em questão, é psiquiatra, professora na Universidade de Stanford, onde lidera pesquisa sobre vícios, e autora de um livro chamado Nação Dopamina, Por que o excesso de prazer está nos deixando infelizes e o que podemos fazer para mudar. Aliás, boa parte das reflexões desse episódio foram pensadas tendo como base esse livro, beleza? Para entender o conceito, é preciso compreender primeiro o que é essa tal dopamina. A explicação mais simples é que se trata de um neurotransmissor. Os neurotransmissores são uma espécie de mensageiros químicos entre os neurônios, que são as células do nosso cérebro. Assim, determinadas situações liberam esses neurotransmissores. E há vários deles: serotonina, adrenalina, endorfina, dopamina, entre outros. Pois bem, usualmente muitos pensam que a dopamina seja um neurotransmissor ligado só ao prazer. Na realidade, ela tem muitas outras funções pelo corpo. Segundo a autora, é um consenso entre a maioria dos neurocientistas que a dopamina é um dos principais neurotransmissores envolvidos no processo de gratificação. Assim, a dopamina desempenha um papel maior na motivação de se fazer algo do que apenas na satisfação do indivíduo. Um exemplo disso são os camundongos geneticamente modificados para não produzirem dopamina. Eles se tornam incapazes de buscar alimento, mesmo se a comida é colocada a poucos centímetros de suas bocas. Tais cobaias, no entanto, ainda podem sentir algum prazer quando a comida é dada diretamente para elas mastigarem. Ou seja, a dopamina estaria ligada sobretudo à falta de motivação, de iniciativa. Além disso, tal neurotransmissor é usado para medir o potencial de vício das drogas. Assim, é mais viciante uma droga que provoque uma liberação maior de dopamina e que faça isso de forma mais rápida. E isso pode inclusive ser quantificado. Pesquisas em ratos de laboratório demonstram que o chocolate aumenta a liberação da dopamina em cérebros de roedores em 55%, o sexo em 100%, a nicotina em 150% e a cocaína em 225%. O problema é que, com o tempo, a exposição sistemática e exagerada às substâncias ou experiências acabam levando a uma espécie de tolerância, e o indivíduo passa a necessitar de uma dose maior ou com maior frequência para atingir um prazer semelhante. Além disso, é preciso notar que o tratamento de muitos vícios é feito afastando o usuário ou viciado do que lhe causa dependência. Assim, se você é viciado em chocolate, por exemplo, você pode parar de consumir, buscar tratamento, evitar a loja onde você comprava e por aí vai. Mas o que a gente pode fazer quando não podemos fugir do que nos vicia ou do que ganha nossa atenção constantemente? Esse é o caso do celular. E não apenas porque estamos o tempo todo conectados ou buscando ver se há alguma novidade que a gente deixou passar. Mais do que isso.
Segundo algumas pesquisas, os aplicativos muitas vezes funcionam como máquinas caça-níqueis. Eles são desenhados para funcionar assim. Quando se joga em uma máquina de caça-níqueis, é impossível prever se ganhamos ou perdemos. Nos aplicativos, o funcionamento seria parecido. Você posta uma foto e não sabe quando terá curtidas ou quantas elas serão. No livro, a autora sugere que a imprevisibilidade em torno do possível like acaba sendo tão viciante quanto o próprio like em si. E ainda que ela cite apenas esse exemplo, será que a gente não pode extrapolar para outras situações? Mensagens de texto ou comentários, por exemplo? E essa dinâmica está acontecendo o tempo todo, e não é só isso. A dinâmica dos celulares e dos aplicativos acaba fazendo com que tenhamos a sensação de que há algum outro conteúdo melhor do que o que a gente está assistindo ou que está nos prendendo atualmente. A gente fica pulando o tempo todo entre as inúmeras plataformas ou entre as inúmeras postagens em busca de algo que nos satisfaça mais. Em outras palavras, que repita aquela sensação agradável que sentimos quando encontramos algo que nos interessa ou prenda a nossa atenção, mas que em pouco tempo também desaparece. E o buraco é ainda mais embaixo. Segundo a autora, a área do cérebro que processa o prazer é a mesma área ligada à dor, ao sofrimento. E que as duas coisas estão em lugares opostos da mesma balança. Assim, quando se sente um prazer ou uma dor profunda, o cérebro tenta reequilibrar o que ela chama de homeostase. No entanto, nem todos os indivíduos têm a balança nivelada. Eles não partem da balança nivelada. Pessoas com depressão, ansiedade ou dor crônica têm uma balança desnivelada para o lado do sofrimento, razão pela qual, segundo ela, pessoas com transtornos psiquiátricos são mais propensas a ter quadros de dependência. Mas não para por aí. Do ponto de vista individual, eu acho que a lógica já está clara, certo? Estamos cada vez mais expostos à liberação de dopamina em nossas vidas cotidianas, o que nos torna não apenas mais dependentes dos celulares, aplicativos e das dinâmicas por trás dessas ferramentas, como também altera a maneira como a gente lida com elas. Estamos mais impacientes, com menos propensão a ver conteúdos longos, com uma sensação permanente de que estamos perdendo algo, reforçada pela sensação de que a gente precisa estar constantemente conectado e alerta. A médio e longo prazo, a gente sente o impacto disso, que é medido inclusive por relatórios médicos. Para se ter uma ideia, o número de casos de pessoas com depressão, por exemplo, aumentou 50% entre os anos de 1990 e 2017. Curiosamente, porém, a piora da saúde mental das pessoas ocorreu sobretudo em países com melhores qualidades de vida. Para se ter uma ideia, os países com maior consumo de antidepressivos no mundo são Estados Unidos, Islândia, Canadá, Dinamarca, Suécia e Portugal. Apenas na Alemanha, o número de usuários de antidepressivos cresceu 46% em 4 anos. Ainda assim, os países com melhores condições de vida lideram o ranking do Relatório de Felicidade Mundial. Sim, isso existe. Existe tal relatório. Mesmo assim, o nível de felicidade se altera com o tempo. Nos Estados Unidos, por exemplo, o nível de felicidade de 2018 foi menor do que o que foi medido em 2008. Em outros países com bons índices de DH, assistência social, qualidade e expectativa de vida, como Bélgica, Canadá, França, Japão, o impacto foi semelhante. No Brasil, em 2021, a gente estava na 41ª posição, enquanto no período de 2017 a 2019 a gente ocupava a 29ª colocação. Assim, fica cada vez mais claro que nosso modo de vida atual tem impactado na qualidade de nossas vidas, o que gera um impacto também em nossas sociedades, sistemas de saúde, de trabalho e por aí vai. E por que disso tudo? Segundo a autora, porque, por mais incrível que pareça, estamos em uma sociedade que de algum jeito tem satisfeito muitos dos nossos desejos e nos colocado diante de estímulos que a todo instante geram essa dose de satisfação, enchendo nossos cérebros com doses de dopamina que nossos organismos nunca antes experimentaram. E esse excesso de dopamina acaba desequilibrando a balança para o lado do prazer e obriga o sistema a reequilibrar a balança. E como os estímulos prazerosos repetidos levam a essa tolerância, como a gente já falou, depois de certo tempo, o prazer vai se tornando mais fraco à medida que a dor e o sofrimento se tornam mais fortes. Por fim, já não há quase mais prazer nenhum.
Se busca a dopamina apenas para diminuir a sensação negativa, sobretudo de ansiedade, com que se convive. Diante desse cenário, a infelicidade geral que a sociedade está enfrentando talvez exista porque estamos todos nós buscando muito não sermos infelizes. E isso se dá pela busca constante de ferramentas e substâncias que nos permitam não sentir tal infelicidade. Ainda que isso não se dê exatamente de forma consciente, certo? E como sair dessa situação? Segundo a autora e outros pesquisadores, cortando aquilo que nos preenche de dopamina. Eliminando tal fonte por um tempo, a gente conseguiria pelo menos baixar os níveis de dopamina com qual a gente lida diariamente e com isso, restabelecido algum balanço, a gente poderia se sentir melhor. A questão, no entanto, para mim, segue sendo a seguinte: como se livrar das telas, computador, celular, tablet, etc., já que nossas vidas dependem hoje em grande medida de serviços online que são oferecidos. E mais, diante dessa verdadeira epidemia de frustração causada pela internet, o que vão fazer os governos? Será que é muito distópico imaginar que em alguns anos a gente pode ter restrições de uso de celulares, a exemplo do que acontece hoje com o cigarro, por exemplo? Será? Por hoje é tudo. Se você gostou desse vídeo, facilite a liberação de dopamina. Deixa seu like, comentário, se inscreve no canal e ativa o sininho. A Mosca volta na semana que vem.